Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Podcine. Atenção pessoal do Podcine, a vez de mais um carnaval de séries. Mais um carnaval de séries, que é nosso quadro que fala sobre os quesitos de das séries que a gente chama para falar sobre, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o carnaval de séries de qual seriado? 1899. 1899, o seriado muito hypado aí da Netflix, tá bombando, já tá há 2 semanas no top 10, Brasil e mundo aí. Vamos começar a falar sobre o seriado? É um seriado que surfou na onda, no sucesso de Dark, né? O seriado de Baran Bondano Dar e da sua esposa, que agora eu esqueci o nome, que é um nome um pouquinho mais complicado também do que Baran Bondano. Desse naipe aí. Baran Bondano, eu nem sei se eu falei certo. É os cineastas casados alemães. Na verdade, eles são... Dark é uma ideia que 1899 é uma ideia que partiu durante a pesquisa deles de Dark. Durante a pesquisa deles para fazer o Dark, né, que é baseado em ciência e ficção científica quântica, né? Eles partiram dentro dessa ideia, dessa pesquisa, eles acharam essa teoria da simulação e fizeram um seriado baseado na teoria da simulação. Nós vamos inclusive falar, já que é uma série de mistério, a gente não vai fazer muito mistério não. Nós vamos falar com spoiler. Se vocês quiserem, assistam com spoiler, porque nós vamos falar com spoiler. Na verdade, não vai ter tanto spoiler assim. A gente não vai minuciar as coisas. Vai dar uma tapa, vai falar alguma coisa, mas... Dá uma tapa? Eu preciso me defender? Tapa na peteca, quer dizer, tapa no seriado. Então, o que é 1899? É uma data, né? É uma data. O que aconteceu nessa data na série da Netflix? Então, 1899 fala a história sobre um navio... estilo Titanic, né? Um navio de transporte que era o único jeito de fazer transporte intercontinental. Em 1899. Nesse século, né? Que está levando pessoas da Europa para Nova York. Inglaterra para Nova York. Para Nova York. E dentro desse contexto dessa viagem da Inglaterra para Nova York, eles acabam encontrando, né? Recebendo uma mensagem de um outro navio que já está desaparecido há 4 meses. Isso aí. E aí eles vão de encontro, né? O capitão resolve ir em resgate a esse navio que está desaparecido há 4 meses. E aí começa toda a história de 1899. Começam diversos mistérios, né? Mistérios que são... É uma tripulação de um navio bem privilegiada entre si. Diversificada, obrigado. Bem diversificada, com pessoas de várias partes do mundo, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Tem um pessoal lá da tripulação, é um navio que carrega em torno de 1.400 pessoas, mais 1.500, mais 550 de tripulação. Isso, né? Você vê quantas pessoas precisavam para fazer um navio andar, navegar na época. Só para trabalhar lá nos fornos lá, era gente pra caramba, né? Pois é. Imagina, tem uma hora do seriado que o capitão pergunta pro cara que trabalha nas fornalhas lá para ele fazer uma estimativa de quanto tem de carvão ainda. O cara fala de 3.000 quilos de... Para 2 dias. Para 2 dias. Para 2 dias. 3.000 quilos de carvão, 3.000 quilos, se não me falha a minha memória fraca, são 3 toneladas, né? 3 toneladas de carvão. O capitão, inclusive, que faz em Dark, porque já estava até na minha lista de séries favoritas, Dark tá lá em cima, que é um gênero que eu gosto bastante, que é ficção científica. E quando eu soube que ia ter 1899, eu fiquei ansiosamente aguardando, porque eu já de imediato virei fã dos cineastas que são casados. E o capitão, para você que não viu Dark, é um personagem importante principal em Dark, que é o Jonas adulto, né? Que é o personagem principal de Dark. Então eu tenho que ver Dark, eu não vi Dark, eu falei aqui sobre essa pesquisa que foi feita para Dark, mas eu não vi Dark. Se for comparar as duas séries, 1899 é muito mais simples que Dark. Bem mais simples mesmo, não tem grande dificuldade não, porque Dark É dark. Complexo. É dark. É dark. Dark é...
Dark é bem dark. Mas assim, é uma série de mistério, né? Quando ele encontra... É mistério barra ficção científica barra terror. Na descrição fala assim, pelo menos, né? Mas o terror é aquele terror bem levinho, né? Suspense. É suspense. Uma série meio sombria. Dark não, Dark já é uma coisa mais ficção científica. Essa outra série aí você tem uns momentos mais de suspense mesmo. Contando mais um pouco da história agora, enquanto esse navio encontra o outro navio, acontece uma série de... Primeiro que essa tripulação vai visitar esse outro navio, porque encontram, né? Alguns, né, da tripulação. Alguns da tripulação, isso. Vai visitar esse navio e acontecem coisas estranhas. Uma coisa estranha, na verdade, que o navio está totalmente... Eu acho que spoiler até a metade da série dá para dar, né? O spoiler. O spoiler é seu, você dá o que da hora que você quiser. Essa tripulação vai para esse outro navio, esse navio está completamente abandonado. E como que um navio abandonado pode mandar mensagem? Como que em um navio abandonado encontra-se do nada uma criança ali que não fala nada e... Todo episódio tem um gancho pro próximo episódio. O que eu achei muito legal dos episódios é que todo episódio começa contando a história de um personagem em foco. Que na verdade eles pegam, tipo, se eu não me engano, são 7 personagens em foco. Primeiro episódio, a médica tá tendo um pesadelo, que é meio que a história da vida dela, ela acorda... E aí fala sobre a história dela sempre, ela fica em foco o tempo todo. O segundo episódio é o capitão, ele tá tendo um pesadelo sobre a vida dele lá, a morte da família dele. Ele acorda e é sempre uma pessoa falando, acorda. Aí ele acorda e o foco do episódio todo é na história dele. Aí vai tipo um foco nesses, acho que são 7, até depois ir entrelaçando, né? O que eu gostei é que apesar do foco ser em um personagem, o episódio inteiro não é naquele personagem. Porque tem muita história que foca em um personagem e fica o episódio inteiro naquele personagem e acaba se tornando um pouco massivo, né? Ali não. O foco ali, ele aparece mais, mas a história anda para todos, né? Não, sim, a história continua. A história no geral, né? O que está sendo proposto para o seriado, ele continua andando. Só que você conta um pouco do que aconteceu com o personagem até ele chegar naquele navio. Não é jogado do nada, entendeu? Sim. Você sabe o que aconteceu, por exemplo, a da geisha. Você vai percebendo algumas coisas que ela não é geisha. Na verdade, pela embarcação que aparece mais para frente, ela é mais pra vietnamita ali. Eu chutei que era chinesa. Não, mas na verdade, não era vietnamita não. Porque a série tem uma coisa muito interessante, que é a questão que os personagens vêm do mundo inteiro. E cada um fala a sua língua. Sim. Não é uma série em inglês. É uma série em chinês, japonês. A gente vai bater na mesma coisa do alemão. Do outro carnaval de séries, que o meu não tinha esse negócio de múltipla língua. O seu também tinha nesse, a opção de... Não, série da Netflix, inclusive, só a Netflix faz isso. Quando você bota o original, é o original. Então cada um... O seu não? Não, porque eu não vejo pela Netflix. Então tu perdeu muita coisa de roteiro, porque tem algumas situações em que um personagem não entendia o outro, pedia para traduzir e ficava essa torre de Babel ali dentro. Eu entendi isso, mas perdeu alguma coisinha ali. Mas eu não acompanhei o áudio original. Sim, e então, eu falei que ela é chinesa porque ela fala mandarim. O mandarim está em dia. Seu mandarim está em dia? Está em dia. Está afiado? Está afiado, afiadíssimo. Então, vão acontecendo situações. Aí primeiro, vamos falar, spoiler só parcial, né? Só inicial. Primeiro, acho que foi no primeiro episódio, aparece um garoto no navio abandonado, um garoto que não fala nada, porque até então ele não pode falar. Aparece um cara que surge todo molhado, subindo do navio. Aparece um besouro chaveiro. Besouro chaveiro. Você pega o besouro, bota o besouro embaixo da porta. A porta se abre. Sim. Aí você, mas... que mentira é essa, né? Mas tem uma explicação na série, tem uma explicação bem plausível para explicar para você entender por que o besouro entra ali e a porta abre, né? Aí a série é o quê? Em 1899, é ambientada realmente em 1899, só que aí tem no segundo ou no terceiro episódio, mostra a série
mostram telas de televisão com câmeras. Tipo, no encerramento do episódio. No encerramento do episódio, com a pessoa observando. Mas calma aí, televisão é de 1940 e pouco. E alguma coisa, 50 anos depois. Então, do que se trata, né? Então, você fica sempre nessa, tentando descobrir o que acontece. Eu achei a série bem interessante em relação a isso, porque eu não vou enganar vocês. Eu comecei a ver a série, o primeiro episódio não foi muito maneiro, atrativo. Mas depois, quando começou a dar esses ganchos, essas coisas, essas insinuações de outras coisas diferentes, aí me chamou a atenção. E você acaba ficando preso. Você vai vendo, porque cada episódio termina com um ganchinho pro próximo. E aqui vai uma crítica à Netflix, eu vou fazer agora. Porque a Netflix, ela ainda tá naquele padrão dela de lançar tudo junto. Eu acho que essa série seria uma ótima série para lançar um episódio por semana. Não, isso não. Você não concorda não? Sabe por quê? Eu não concordo não, porque acho que, o seriado que lança uma vez por semana, fica igual quando era antigamente na TV aberta. Eu não via seriado na TV aberta, por isso que você tinha que ficar uma semana esperando para ver outro episódio. Uma série de mistério como essa seria bom até para Netflix, né? Porque seria lançado um episódio, as pessoas iam ficar tentando discorrer sobre o que era aquele episódio, a gente poderia começar nossas lives falando sobre o que é o episódio. Seria bom, eu tô entendendo sua concepção, que seria bom pra Netflix, inclusive, pro geral. Bom pra Netflix. Só não seria bom pro Sandro, porque não gosta dessas coisas. A gente estaria aqui debatendo episódio por episódio, porque cada final de episódio dá um gancho que nossa cabeça explode. Dá uma bugada mesmo. Só que assim, dá uma bugada, só que logo em seguida você descobre. Você não consegue absorver aquilo, você não consegue discutir, lançar teorias, então isso eu não gosto. Se você não é uma pessoa ansiosa, você começa a ver 1899 e vê um episódio por semana. Mas então vamos fazer uma live, que não vai ser uma live por semana para essa pessoa. Então é isso, pessoal. É uma série de mistério / ficção científica. Tem uma explicação, eu matei relativamente rápido a série, o que era. O plot twist, né, a virada lá no final, isso eu já não esperava, porque aí já dá um mega gancho para a segunda temporada. É uma série que terão 3 temporadas se tudo der certo, né? Se a Netflix não der uma bugada, aproveitar o gancho do bug, Acredito que não, porque a audiência foi bem alta. Mas eu já vi seriado com a audiência ser cancelado na Netflix. Sim, mas essa acho que não, são 3 episódios já fechados, a história vai ser... 3 temporadas. 3 temporadas, desculpa, já fechada, a história vai se fechar nessas 3 temporadas. Eu achei muito, muito interessante, como eu não vi Dark, eu achei muito... Não tem nada a ver com Dark, só o ator e a questão do mistério. Não, mas é porque, como são dos mesmos criadores, então, e também essa parte que a ideia central do seriado 1899 foi tirada durante a pesquisa para Dark, e aí eu fui dar uma olhada e a teoria da simulação muito interessante. Inclusive essa teoria da simulação ela aparece em outras obras, inclusive cinematográficas, né? Por exemplo, Matrix. Matrix trabalha também com essa teoria da simulação. O que é a teoria da simulação? Então você já está falando spoiler, já liberou. Dá um spoiler agora ali, porque isso aí tu já tá... Não estou dando spoiler, estou falando no geral. Porque é a teoria da simulação que baseia o seriado. Que aí eu estou falando que são outras obras que mais ou menos puxam isso, que é o Matrix, que é até um filme que eu vi há muito tempo, Contratempo também. Um filme espanhol. Não, Contratempo é um filme americano, que o cara é um detetive dentro de uma máquina. É um espanhol também, com Mário Casas. Mas só que ele volta na mente do cara que detonou a bomba dentro do trem. Esse eu não vi. E ele tenta descobrir quem foi, como foi e onde estava a bomba. Né? A série tem muito a ver com a questão de cérebro mesmo, de consciência, de simulação. Inclusive o nome do navio é alguma coisa assim de Cerberus, alguma coisa que significa... Créberos significa cérebro. E o do outro navio é Prometeus. Isso aí. E são 3 navios, né? Que eles dizem. O terceiro navio está meio em aberto ainda, tem mais 2 temporadas para a gente descobrir. Então acho que já falamos bastante. Já falamos bastante. Vamos para as notas? Bastante, porque se a gente falar mais, a gente entrega o seriado Mas todo. olha só, nas notas eu quero dar spoiler. Nas notas vai ser um spoiler razoável ou um spoiler... Um spoiler. Quem não quiser ver spoiler, já vai só pro final ver a nossa nota.
Não, mas vai perder o negócio todo Tá, então vou segurar meus spoilers aqui. Então vamos lá. Então a gente já deu para vocês uma sinopse Deu, por alto. como é que é a história? Deu a sinopse. Deu para vocês. A sinopse. Então a gente começa agora a falar sobre os quesitos. A gente começa, não é os esquisitos. A gente tá engraçadinho hoje, né? Os esquisitos, sobre os esquisitos e vamos começar, como sempre, com o roteiro. Você pode falar, discursar sobre... Tá, roteiro, eu achei um roteiro bem dinâmico, né? A série não para, conta bastante história, conta a história de vários personagens sem ficar maçante, sem ficar no episódio inteiro só naquele personagem. Ela desenvolve mistérios. O que eu gostei é que ela responde a grande parte dos mistérios. Não é aquela série que, por ter outras temporadas, só fica lançando perguntas e não dá respostas. Ela dá bastante respostas, quase todas, né? Tem uma reviravolta no final que aí sim lança uma grande pergunta para a segunda temporada, então eu achei correto, porque eu achei que é um gancho importante. Fecha uma história, a primeira temporada em si, mesmo tendo essa continuação, esse ponto de virada fecha a história. Pra mim tem que ser o seriado, né? Que você deixar a história em aberto, sei lá, vamos dizer que vai lançar daqui a um ano a segunda temporada. É muito tempo, você acaba deixando a pessoa meio que desinteressada. Então, é muito tempo, mas se acabasse na primeira temporada, não é uma obra fechada, mas sim, seria uma obra completa. Eu acho interessante seriados assim, que encerram aquele ciclo da temporada, mas deixando a margem para a segunda temporada. Eu acho interessante. Eu tenho, por ser Dark, por eu gostar tanto de Dark, eu criei uma expectativa enorme para 1899. A série em si não atendeu todas as minhas expectativas. Porque eu achei a história um pouco óbvia, não é óbvia, mas não foi tão revolucionário quanto Dark. Tanto na forma como no conteúdo. Logo de início, eu matei o que era. Apesar de no final, o plot twist no final, como encerrou, me causou um espanto, uma surpresa, aquilo eu não esperava. Mas a série em si já estava me dizendo o que era. E acho que é isso, então eu já vou dar nota pro roteiro. Não pode ser uma nota baixa, porque eles são fera demais, o roteiro é muito bom, conta muito bem a história. Dei nota 9. Então, eu dei também a nota 9 ao roteiro, não por os mesmos motivos que você. Eu gostei muito, o que me chamou muito a atenção no roteiro, e eu não dei uma nota maior ao roteiro por conta do início, do primeiro episódio, na verdade. O primeiro episódio meio que arrastado, que quase me espantou. Quase seriado. Mas a ideia do roteiro, o cerne do seriado, da ideia do seriado... A série tinha muito personagem, né? Então sim, você tinha que dar um pouco de atenção para cada, para introduzir os personagens, por isso ficou um pouquinho... Sim, eu acho que o primeiro episódio foi assim, eu acho que, para mim, eu tirei um pouco da nota do roteiro justamente por isso. Acho que dava até para eles começarem uma disposição diferente para aprender as pessoas. Mas essa parte da ideia do seriado, de mexer com a mente humana, com essa coisa diferente, de ser uma coisa que, não como Dark, eu nunca vi Dark, mas pelo que o Bambam fala, ser uma coisa mais elaborada, que você tem que prestar muito mais atenção, às vezes você tem que voltar até o episódio do início para você pegar o que você ficou faltando. Eu acho que, para mim, Sandro, funcionou muito bem, porque eu fui de primeira vendo o seriado, eu fui pegando os ganchos, e agora eu presto muito mais atenção nessas coisas. Fiquei prestando atenção em vários detalhes para me conectar a coisas que poderiam acontecer no futuro, e eu matei muita coisa por isso, por prestar atenção nesses pormenores e por trabalhar essa coisa desse roteiro mais elaborado, essa coisa que trabalha bem a mente humana. Eu dei 9, porque é uma coisa que hoje em dia você vê os seriados, não é uma coisa corriqueira, e os que tem não chamam tanto, não dão tanto hype igual o 1899 está dando. Então, 9 para o roteiro, eu também fui nessa nota junto com você. Passamos então para o próximo quesito, que é montagem. Eu achei a montagem acelerada, que apesar do primeiro episódio do Sandro, deixou bem legal, bem dinâmico, combinou bem. Eu achei que houve um equilíbrio entre esse pensamento
essa questão da lembrança, né, do personagem do passado, o que aconteceu com o personagem. O que aconteceu entre aspas, né? Tudo, não dá pra gente afirmar nada exatamente nessa primeira temporada. O que aconteceu com o personagem no passado, os problemas que o personagem carregou para a história, pro navio, e ligou tudo muito bem, ficou bem interessante, nada massivo, apesar do primeiro episódio eu concordar com o Sandro que ficou um pouquinho mesmo. E então eu achei que a montagem simplificou a série. Sim. A montagem contou bem a série, né? Ajudou o enredo, ajudou o roteiro, dei nota 9,5. Então, eu também achei que foi muito dinâmica essa viagem, essa montagem, né? Esse link das vidas passadas dos personagens com o que estava acontecendo naquele momento. Foi uma puxada extraordinária. Eu gostei muito da pessoa começar o episódio, a pessoa no sonho dela contar a história para depois ela acordar. Eu achei isso fenomenal, uma solução muito boa e criativa para você introduzir a história do personagem. Eu só não dei 9,5 justamente pelo primeiro episódio, que eu achei que a falta de dinâmica do primeiro episódio, muita gente que às vezes pensa junto comigo ou não gosta muito de acompanhar essas séries que você precisa. A pessoa, cara, não é que a pessoa seja menos inteligente ou mais inteligente. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro fazendo cálculo, tipo, administrando várias coisas, só quer chegar em casa e relaxar. Não quer pensar. E você pegar um seriado que você tem que ficar analisando tudo também é muito ruim. Então, o primeiro episódio me fez diminuir 0,5 da nota, entendeu? Porque é um episódio que às vezes pode espantar esse tipo de audiência. Sim. Então, por isso eu dei 9. Ótimo, vamos pro próximo. Fotografia. Fotografia, eu achei que mostrou bem o que seria o interior de um navio no século passado, em que não tinha muita iluminação, as partes escuras ficou escuro no tom certo, a parte do nevoeiro, da tempestade. E você tem problema com esse negócio de cenas escuras? Cenas escuras, porque eu acho que cenas escuras tem que ser bem feitas. Tem que passar que é escuro, mas tem que mostrar o que está acontecendo. Tem que ser escuro, mas você tem que ver o que está acontecendo. Exatamente. Tem que ser escuro, mas não impossível de... Você não tem que ficar forçando a vista para mostrar. Você não tem que ser o personagem que não está enxergando nada, né? Isso aí. Eu achei que na série foi bem feito. Eu achei que foi muito bem feito. As cenas fora do navio, na parte do nevoeiro, da parte da tempestade, eu achei que foi tudo muito bem correto. Nada espetacular a fotografia, até porque 95% da série se passa dentro, 90% se passa no navio em alto mar, né? Tiveram algumas cenas em outros ambientes mais externos, né? Que mostra uma casa no fundo com um ambiente meio... o que contava as histórias, né? Que contava as histórias. Um barco aparece... E o interessante, mostrava uma casa, umas montanhas, e aquilo, a fotografia ficou real, mas parecia que tinha alguma coisa errada, que era justamente o que queriam passar. Eu dei nota 8,5. Então, por esse gancho que você acabou levantando a bola para mim sem querer, que eu falo que eu levei muita nota por isso. Porque a fotografia, para mim, foi um dos links das coisas que aconteciam no seriado. Tanto nessa parte da contagem das histórias dos personagens, quanto nas cenas também. Às vezes eles trabalharam muito com essa coisa de desfocar a cena. Você está num ambiente que está com muita gente e eles acabam focando em um ou dois personagens. E desse foco nos principais, desfocando o restante, ali já está sendo contada uma história. Eu achei que a fotografia ajudou a contar essa história com o roteiro. Acho que eles usaram muito bem essa parte da fotografia para contar uma história junto. Então, por isso eu joguei 9,5 para fotografia. Ótimo. Qual é a próxima? Próxima, direção de arte. Direção de arte, eu achei que eles mostraram bem o que seria o interior, pelo menos me convenceu, de um navio naquela época. Não tem riqueza de detalhes, mas acredito eu que um navio naquela situação também não tem a riqueza de detalhes. Por não ter essa riqueza de detalhes, eu achei convincente, ok, mas eu não dei uma nota tão alta por questão de característica da série em si.
eles seguiram bem, mas é igual eu falo de efeito especial, né? Que às vezes uma série não tem tanto efeito especial, efeito correto, então não torna a nota tão baixa. A direção de arte foi a mesma coisa pra mim. Então eu dei uma boa nota, mas nada espetacular, eu dei 8,5. Foi 8,5 que eu dei? 8,5. Então, direção de arte foi isso. Até porque eles não poderiam, nessa parte dos cenários lá, focar muito nessa coisa de época, porque a proposta da época ali era meio que um pano de fundo, né? Então, foi um foco sem foco no ambiente de 1899. Eu fui nessa linha também de raciocínio do Bambam. Eu acho que até que se fosse uma coisa para ser básica, por ser básica, eu daria uma nota mais baixa, mas eu acho que eles usaram também o propósito desse básico de época para você não acabar focado no que aquilo era a época que estava se passando, entendeu? E eu dei 8,5 também, por razões diferentes acabou a mesma nota. E 8,5 e 8,5, né? Passamos para o próximo quesito, que é a trilha sonora. Trilha sonora eu tive bastante dificuldade de dar nota para essa série. Porque a trilha sonora, inclusive, foi bastante elogiada por aí, da série. Ela teve questões positivas que as músicas, tá? Isso aí eu estou falando porque a cada episódio eu fui pesquisando sobre aquele episódio, porque é uma série tão rica em detalhes que é difícil você pegar toda a simbologia de cada episódio, né? As músicas, a letra das músicas, que em inglês ou até outro idioma, elas indicam alguma coisa que conversa com o enredo, isso eu acho legal. E também teve a questão que, aí foi coisa minha, né? Tem uma coisa boa e uma ruim. Ela me incomodou porque eu achei que não estava conversando com a cena. Eu achei que a cena era uma velocidade, a música estava em outra velocidade. Eu achei que a cena queria passar uma situação, a música era em outro tom. Isso pode também ter a ver com o enredo de mostrar que tem uma coisa ali fora do lugar. Pode ter sido proposital, mas me incomodou. Então eu fiquei com uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, já que me incomodou. Tive dificuldade real de dar uma nota para essa série, então eu fiquei na média. Botei 7,5. Eu já falei para vocês aqui no quadro do Carnaval de Séries 1 milhão de vezes que, para mim, trilha sonora maravilhosa. Eu sempre dou exemplo de Stranger Things, é aquela que fica gravado na cabeça, que é uma característica... Stranger Things seria 10 para mim. É uma característica que a série se destaca extraordinariamente. Mas para mim a trilha sonora, no início eu achei estranho, confesso que eu achei estranho algumas coisas, ou músicas, ou os efeitos sonoros em si, mas depois eu até entendi que ali seria, por exemplo, acho que é uma música que ela começa normal e ela vai ficando meio estridente, como se estivesse quebrando o aparelho que está fazendo a música, ou então que está saindo a agulha do disco, alguma coisa do tipo. E ali, quando isso ia acontecendo, a cena ia decorrendo para uma coisa que ia ficando mais densa, uma coisa mais bizarra, ou alguma coisa de suspense que ia acontecendo na cena. E eu achei que, interessante, né? Eu falei assim, achei que era meio que um ruído, uma coisa que não tinha nada a ver, mas sempre que acontecia aquilo, não foi uma, duas, acho que foi umas 10 vezes que foi ocorrendo durante o seriado, aparecia isso, nem era a mesma música, às vezes era a mesma música, às vezes eles diversificavam e ia meio que ficando estridente, e isso levava para alguma coisa da cena. Então, por isso eu dei 8,5. Porque eu achei que também funcionava dentro do contexto do episódio. Uma observação, não é Dark, eu sei, mas não tem como não comparar com Dark. É porque é o mesmo... É o mesmo, eu sou fã de Dark. A trilha sonora em Dark me incomodou 10 vezes mais. Eu detestei a trilha sonora de Dark, eu acho que é a característica deles mesmo. Vamos ver uma próxima série. Essa mesma coisa. Vamos pro próximo? Maquiagem, figurino e penteado. A maquiagem estava de acordo com a época. Na verdade, esse quesito eu acho que não teve tanto destaque, né? Eu acho que nem era para ter tanto destaque. Acho que o figurino e penteado, ok. Que é aquilo que tinha que ser para a época. A maquiagem lá da japonesa ficou legal. Aquela parte que ela resolve realmente ser prostituta, que ela limpa a maquiagem. Então teve uma importância no roteiro. A maquiagem do pessoal lá das minas de carvão. Mina não, né? Do carvão lá, que fica jogando nos fornos do carvão. Tava bem convincente. Me incomodou muito a maquiagem daquele cara que é meio
meio que o segurança do navio, que ele no início tem uma certa briga, que ele fica, só que ele fica a série inteira parecendo que não para de sair sangue da cara dele. Não, mas aquilo não cicatriza. Não sei se tá você certo prestou atenção, antes da porrada ele já estava ele já tava, aquilo me incomodou. Aquele personagem específico me incomodou. Já passou a nota logo? Já passou a nota? Então ficou na média, eu dei um pouquinho a mais, dei nota 8. Então, eu acho que o figurino, o penteado, a maquiagem a maquiagem funcionou onde? Funcionou na pseudo-geisha, funcionou no pessoal lá dos fornos, caracterização também do pessoal lá aquilo dali, né, acho que nem era terceira classe, né? Aquilo dali era a 15ª classe, que ficava lá no fundão do navio. Também mostrava a maquiagem e o figurino mostravam bem o que é um pessoal paupérrimo mesmo, que estava ali, raspou até o fundo do tacho para poder pegar aquele navio. E achei que foi legal, não achei destaques extraordinários. Achei que algumas coisas do figurino me chamaram a atenção, por exemplo, e que eu até esqueci de falar isso em direção de arte, que sobre tudo tinha o triângulo, né, de cabeça para baixo com traço. Inclusive, até o olho dos personagens. Inclusive a roupa da geisha é uma roupa, a roupa tradicional da geisha, o kimono da geisha, tinha um símbolo e acabou as cores, os tons da roupa me chamando a atenção, porque era uma coisa mais atual, não era nada de 1899 ou kimonos anteriores, porque eram cores vivas e tinha o desenho do triângulo de cabeça para baixo. Então eu acho que funcionou bem, não foi um ponto forte do seriado, não foi uma coisa extraordinária, então por isso eu dei 8,5. 8,5. Vamos pro próximo. A atuação do elenco. A atuação do elenco. Aí deixa você falar primeiro, que você é mais rigoroso com a atuação do elenco. Pô, então tamo bem, porque eu adorei a atuação do elenco. Eu gostei muito, gostei bastante. Eu não vi nenhum ponto negativo, eu só vi pontos positivos. Destaque pro garotinho misterioso, ele tá atuando muito bem. Destaque pro Ike, que é o capitão, que é o Jonas de Dark. Os irmãos, a família dinamarquesa, principalmente a mãe, que é mais religiosa, todos estavam bem ali, todos os filhos dinamarqueses, até a menininha, né? Até a menininha também. A menininha também, a Ada estava bem, os irmãos, que é um espanhol e outro que é um português. Inclusive você viu português. Você viu dublado? Não, vi dublado. Dublado. Então, um português que fala português de Portugal. Peça imitação. O português. O português. Continuando. O espanhol, assim, só ponto positivo. Porque quando nós falamos tem várias nacionalidades. Tem francês, espanhol, tá tudo inglês, muito bom. Dinamarquês, francês, já falei? Francês falou. Francês, tem tudo, tem chinês. Tinha vários. E tava todo mundo muito bem. Todos, sem exceção. Eu só não dei nota 10 porque não teve uma atuação espetacular, assim, épica, como alguma outra série tem, mas só tem elogios, eu dei nota 9,5. Não, acho que não cabia nem um destaque em si, né? Pelo menos nessa primeira temporada, mas eu também concordo com você, todos e eu acho que tem muito mérito do roteiro também, ter entregado isso aos personagens, dada a possibilidade deles conseguirem entregar personagens muito bons. Eu acho que para mim o nível de falar sobre esse quesito da atuação do elenco foram o núcleo infantil, as duas crianças que aparecem, que é a menininha, a Ada, né, o nome dela, se eu não me engano. Não, a Ada eu acho que é a principal, a mulher, a médica. Não, é a Maura. Maura, isso, a Ada é a criança, isso aí. Então, quando eu falei da Ada anteriormente, eu quis dizer a Maura. Tá. Então a Ada, que é a menininha, que é da família religiosa lá, dos que ficam pregando lá, do pessoal da 15ª classe, e tanto com o garotinho misterioso que aparece do navio Prometheus. Acho que pra mim, ali o sarrafo foi lá pro alto, porque quando você pega o elenco infantil, e o elenco infantil já entrega um trabalho do jeito que eles entregaram, então o resto é só ladeira acima. Então por isso eu joguei 9,5 a nota da atuação do elenco. Passamos então, o senhor também foi 9,5? Foi 9,5. 9,5. Passamos para o último quesito, que são os efeitos especiais. Efeitos especiais eu gostei bastante, tá? Eu achei muito bom, impecável.
destaques para o navio nas imagens aéreas, que parecia realmente estar no mar, não parecia aquela coisa que às vezes a gente vê que parece um mar falso, o navio está flutuando no mar, não, parecia que ele estava navegando mesmo. As cenas de tempestade foram perfeitamente executadas, o animalzinho lá que usaram os caravelhos os caravelhos, como é que se diz? Que abre portas lá, os caravelhos chaveiro. Porque os caravelhos estavam meio minguados, né? Pequenininho, tá pra como um percevejozinho. Esse é um besouro, um besouro. Caravelho não, desculpa, um besouro. O besouro. Não tiveram tantas cenas assim, por isso minha nota não foi até mais alta, mas eu gostei porque não teve nada que me quebrasse, que eu achasse ruim, nada. Eu não achei nada ruim em termos de efeito especial. Inclusive algumas cenas que estavam meio pixelizado, meio em pixel, não vou inventar a palavra não. Mas aí já foi mais pro final do roteiro e isso já deu para fazer uma associação à questão do que estava acontecendo naquela realidade. Então eu dei a nota boa para efeitos especiais, eu dei nota 9. Então eu achei também que os efeitos, principalmente de você ver a naturalidade de navios no mar, foi bem legal. Eu só não dei 9 porque teve uma cena lá que, não sei nem se foi a proposta do filme, mas eu não vi como proposta do filme, que foi quando... Da série. Da série, lá do filme. A proposta da série foi quando... Vou acabar dando spoiler, né? Dá em código spoiler, só pra quem viu. Quando acontece uma situação que alguém vai cair no mar e acaba meio que, tipo... Sumindo. Tu não vê a naturalidade de cair no mar. Teve essa cena realmente que não foi perfeita não, bem lembrado. Você caiu no mar, mas não, tipo, não foi cair no mar. Foi uma cena que eu não achei perfeita não, como as outras, bem lembrado. Aí, por isso que eu não dei um 9, eu dei um 8,5. Boa nota. Entendeu? Boa nota. Então encerramos aqui, vamos para as médias. Vamos para as médias. Minha média deu 8,69, uma média muito boa. A sua você não está feita ainda não, né? Não, porque para variar eu acabo não fazendo. Vai falando aí. 9. 9. Sim. 9,5. Sim. 8,5. Sim. 8,5. Sim. 8,5. 9,5. 8,5. Fica boa essa nota aí, hein? Dividido. 8,88. 8,88? 8,88. Só faltou 1.899, 1.900. A minha foi 8,69, bem parecida. Bem parecida mesmo. Só foi quanto? 8,69? 8,69. Não ia fazer, não fiz a piada. Fiquei esperando. Você esperou a piada, mas eu não vi, não. Eu sabia que você ia ficar esperando a piada. Então a média do Podcine foi 8,79. Lá para as cabeças. 8,79. Lá para as cabeças. Condiz com o que é o seriado, né, cara? É um seriado muito bom, é um seriado que não tem a complexidade de um Dark, um Mr. Robot, por exemplo, mas eu acho que essa foi a proposta. Eu acho que a associação com Matrix realmente lembra um pouco Matrix, lembra até um pouco alguns momentos do Westworld, você não assistiu. Não, mas eu acho que ainda é um pouco menos complexo do que o Westworld. Não, um pouco menos complexo, não, muito menos complexo. Então, muito menos. E eu acho que é por isso que tá hypado, porque você atende tanto pessoas de gosto como você. Eu sou de gosto, gostei disso. O seu gosto por ficção, coisas mais complexas, tanto como para pessoas com um gosto menos rebuscado como eu, entendeu? Eu acho que trabalhou bem, por isso está hypado, porque acaba abraçando os dois públicos e entrega para você. Você falou que não é o nível de Dark, mas entregou para você. Na primeira temporada, de repente. Sim, mas entregou para você uma coisa que você também não achou. Você achou condizente. Eu não achei o nível de Dark, mas a nota foi bem alta. Sim. Dark seria mais alta ainda. E para mim foi bom porque, tipo, foi uma coisa que me fez pensar, mas também não me fez ficar matutando as coisas e queimando a mufa. Porque eu não gosto muito disso, porque apesar de não trabalhar com essa parte de ficar no dia a dia administrando as coisas e fazendo cálculos, eu chego no final do dia para ver um seriado, eu já estou mentalmente esgotado e cansado fisicamente. Então, para mim, trabalhou muito bem. Eu acho que o hype desse seriado tá nisso. Eles pegaram a fórmula certinha, média dos dois públicos. E aí mostrou aqui, ó, duas pessoas com pensamentos diferentes
em relação a essa parte de série de ficção científica e chegamos mais ou menos na mesma nota e uma média bem alta. Sim. 8,79. Então, 1899 com uma nota bem condizente, porque é alta e uma série muito boa. E vocês têm que assistir, só assistindo mesmo, porque a gente não dava para entregar tudo, senão a gente quebra a graça do seriado para vocês. Assiste, vai vendo aos pouquinhos, vocês vão gostar. Primeiro seriado, gente, já tô dando o gancho para vocês. Não espanta o primeiro episódio do seriado. Vai passar e vai ficar muito interessante. Também não é tão ruim assim o primeiro episódio. Eu não tô falando que é ruim. Em momentos, a gente vai voltar o vídeo ali, você vai ver que eu não falei que era ruim. Eu falei que você acaba espantando um pouco o pessoal, porque fica meio que no alto, assim, lento, né? Mas é um seriado muito bom, acompanhe. Falamos hoje no Carnaval de Séries sobre 1899. Antes da gente encerrar o vídeo, né, Bambam? A gente tem que falar com vocês. Fala aí, Bambam. Vamos, curte aí, inscreva-se no nosso canal, apertando aí inscrever, toca o sininho, coloca a opção todas para vocês continuarem recebendo a atualização dos nossos vídeos. Ó, a gente fala aqui de todas essas partes, mas não esqueçam também de compartilhar. O modo mais simples de você alcançar, tá no grupo da família? Pega lá, compartilha, joga nosso link lá no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo do colégio, no grupo da faculdade, do balé, pro pessoal que faz balé com o Bambam. Divulga, tá? A gente está esperando vocês, todos os nossos vídeos aí no meio da semana e no final de semana. Valeu, gente! Até o próximo Carnaval de Séries. Pessoal. Tamo junto.